Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, galera do ProEnem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês sobre República Liberal. Vamos falar dos 5, não hoje, tá? Hoje a gente vai falar de 3, talvez 2, depende do ritmo da aula. Mas, em ordem, a carinha deles aqui: Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e o senhor João Goulart. Então, galera, vamos lembrar, como eu te falei na nossa última aula de Brasil, que o presidente Dutra foi eleito com apoio de Vargas. Vargas vai aos jornais e fala: vote em Dutra, e aí não teve bonitão de brigadeiro que pudesse chegar junto com a palavra do pai dos pobres. Dutra assume em 1946 e a primeira coisa que ele faz é, mais uma vez, fazer uma Constituição do Brasil. Meu Deus do céu, já é a 6ª Constituição brasileira. E assim, cara, é uma das menos cobradas no vestibular, porque ela já é muito parecida com a nossa. O Brasil já é uma república federativa com divisão em 3 poderes: Estado laico, voto direto, universal, masculino, feminino, secreto. A única coisa muito importante: não tem voto para analfabeto. Isso só vai acontecer na Constituição de 1988, que é a qual que nos rege nesse exato momento, beleza? Eurico Gaspar Dutra começa o seu governo junto também com um período que a gente chama de bipolaridade. É um momento da Guerra Fria, onde não há contato comercial, onde não há contato cultural e nem mesmo diplomático entre o bloco capitalista e o bloco soviético, o bloco socialista. Stalin de um lado, Harry Truman de outro, não abrem embaixadas em seus países, não permitem partidos de orientação capitalista ou socialista e perseguem aqueles que tentam colaborar com o outro lado. Ou seja, pessoal, é o azul versus o vermelho, a velha briga de sempre, e o Brasil não vai ficar de fora dessa. A doutrina Truman, como ficou conhecido na época, é uma política externa americana que fazia com que os Estados Unidos abraçasse os países capitalistas, colocando no seu hemisfério, colocando, como o Trump falou, né, no seu quintal. É uma tentativa de se colocar como líder do continente e, obviamente, um vigilante contra qualquer ameaça comunista. E o Brasil teve que escolher seu lado. Naturalmente, um presidente militar que lutou ao lado dos aliados, que conhecia muito bem os Estados Unidos, vai colocar-se ao lado da política de Harry Truman. E como é que ele pode fazer isso enquanto presidente do Brasil? Como é que ele pode falar assim: USA, tô together contigo? Primeiro, você corta a relação diplomática com a União Soviética, os americanos batem a pau. Aí você depois fecha a embaixada russa no Brasil, Brasil, congratulations. E no fim, você proíbe qualquer organização partidária de origem de esquerda, especialmente o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que foi fechado, colocado na ilegalidade e vai ficar nessa por 44 anos, tá? Então, quer dizer, essa República Liberal Brasileira não é tão liberal assim, já que está perseguindo politicamente. E o governo Dutra, pessoal, é um governo fraco. É um governo que fez muito pouco pelo Brasil. O Plano SALT, que é o
o grande programa do Dutra, saúde e alimentação, transporte e energia. Energia, tá? Não é educação. A grande herança do Plano Salt foi a rodovia Presidente Dutra, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, pela Serra das Araras, é importante, até hoje, o principal acesso rodoviário entre os dois estados, mas não teve nada demais. Assim, o PIB, acho que teve um percentual de 0,5% de aumento, o Brasil praticamente estagnado. A gente estabelece uma relação comercial com os Estados Unidos extremamente deficitária para a gente e com superávit para eles. Tem uma história conhecida que durante o governo Dutra, ele encomendou uma série de televisores dos Estados Unidos. E o Brasil não tinha emissora de televisão, o Brasil não tinha antena, não tinha sinal, porra. E ficou lá um bando de televisor estragando na Praça 15 porque a gente comprou sem poder comprar. Então, assim, uns erros grotescos, especialmente quando se fala de política comercial. E é um conservador, como a boa parte dos militares. Então, ele vai atacar os chamados jogos de azar. Porra, se o Dutra tivesse vivo hoje em dia, meu irmão, para ver bet, como é que tá, ele ia ficar maluco. Ele fechou os cassinos, o famoso cassino do Copacabana Palace, o cassino da Urca, aonde a Carmen Miranda tantas e tantas vezes se apresentou, e o cassino da Urca, assim, o cara proibiu o país inteiro de jogar. Também proibiu o jogo do bicho e deu no colo da contravenção uma máquina de fazer dinheiro e que hoje controla especialmente a cidade que vivo aqui no Rio de Janeiro. E há quem diga, e eu boto fé, que o Dutra, ele tinha um filho viciado em jogo. E o filho dele acabava torrando o dinheiro da família. Aí o cara proíbe o país inteiro de jogar para o filho dele não ter aonde gastar grana. Então, tu percebe que é um governo que não tem ali a criação de um novo Ministério de Tecnologia, que não tem ali o incentivo de uma explosão industrial, não tem ali investimento em indústria de base. Não, é um governo muito tímido, que foi pouco, que fez muito pouco. O maior gasto dele foi investimento militar, que sempre foi a sua promessa mesmo. E aí ele cria na Praia Vermelha a ESG, Escola Superior de Guerra. Hoje esse prédio, para quem conhece a Zona Sul do Rio de Janeiro, é o prédio do IME, o Instituto Militar de Engenharia. Olhou para a Praia Vermelha, fica um prédio à direita. E ele criou o Colégio Naval. Aí o primeiro colégio de formação básica para adolescentes com mais de 14 anos. Então, você já vira militar com 14 anos de idade e vai estudar para ser oficial da Marinha. Está lá em Angra dos Reis, existe até hoje. Então, em 1950, a ONU, na verdade, em 46, ela decidiu pela retomada da Copa do Mundo e decidiu que o Brasil seria a sede. E por que que o Brasil seria a sede? A ONU ainda estava trabalhando com uma série de questões envolvendo o maior genocídio registrado, que é o Holocausto. 6 milhões de judeus foram massacrados pelas forças nazistas de Adolf Hitler. E aí a questão racial era uma coisa que estava sendo muito debatida, estava sendo muito em voga. Porque o extermínio judeu não parte de um princípio religioso, parte de um princípio étnico, né? E o Brasil tinha na cabeça e na visão desses organismos internacionais uma quase harmonização racial total. Assim. O pessoal acreditava que o Brasil não era um país racista, que não havia racismo no Brasil, porque você olha para o Brasil, você vê negros e brancos em todos os lugares, juntos o tempo inteiro. Isso não é normal. Mesmo em países com, com grande população negra, como o próprio Estados Unidos, eles não se misturam, sabe? Se criam grupos. E no Brasil a gente é miscigenado mesmo. Bom, depois a ONU vai descobrir que a coisa não é bem assim, nós temos vários problemas estruturais, mas é uma outra questão. A grande parada é que, poxa, tem que ser no Brasil essa Copa, é um país apaixonado por futebol, é um país de integração racial na cabeça deles. Foi feita uma missão nesse mesmo ano, chamada Missão Unesco, para estudar as relações raciais no Brasil, e o brasileiro estava nem aí para isso, né? O brasileiro queria saber de ver a seleção e ganhar uma Copa do Mundo, que era o nosso sonho. E para isso foi construído o Templo do Futebol, mas que nos últimos anos é um templo rubro-negro, chamado Maracanã. E o Brasil foi para a final contra a seleção uruguaia e hoje nunca mais vai ter. Isso aí aconteceu uma vez na vida mesmo. É o maior evento esportivo da história da humanidade. Nunca, nunca um jogo, um evento esportivo, qualquer um que seja,
teve um público de 300 mil pessoas, 250 registrados, toda a quantidade incontável. Foi uma parada assim bizarra, né, cara? E o Brasil perdeu. Brincadeira, perdeu de virada, tomou um 2-1. É o famoso maracanazo, quando a gente joga contra o Uruguai, sempre tem um infeliz de um uruguaio que levanta lá o fantasminha do Maracanã. Mal sabíamos que teria uma tragédia muito maior anos depois. Mas o Brasil, nossa, foi assim, a derrota futebolística para o brasileiro. O Brasil perdeu muito isso ultimamente, porque a geração de vocês, principalmente, nunca viram o Brasil ganhar porra nenhuma, né? Mas a minha geração, que viu o Brasil ganhar tudo, assim, e viu nossos pais também serem apaixonados, assim, tipo, não que eles não sejam apaixonados de futebol, mas que, assim, perder uma Copa do Mundo era trágico e tal, não sei o que lá. Agora, imagina a gente ter, pô, perder de 7-1 em casa, sair nas quartas de final, pô, tá difícil mesmo, né? Mas os jornais da época falavam: o Brasil é um país maldito, é um país amaldiçoado, o Brasil nunca vai pra frente, porque a gente não consegue ganhar a Copa do Mundo. Não é porque aumentou a miséria e pobreza, porque a gente ganhou a Copa. E aí, logo depois, uma musiquinha começa a tocar na rádio. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Que o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Sou eu, Getúlio Vargas. Voltava fazendo campanha eleitoral e, para surpresa de um total de 0 pessoas, vence as eleições de 1950 e assume para o segundo governo em 1951, tirando onda, dizendo: voltei e voltei nos braços do povo. Bom, galera, o Vargas era exatamente o mesmo. Interventor, corporativista, nacionalista, trabalhista, é, financiando a indústria de base brasileira e um cara que tem um modelo totalmente nacionalista mesmo. Não é o nacional desenvolvimentismo do JK, que abre muito para o estrangeiro. O governo do Vargas é um governo que pensa em tentar fazer a indústria brasileira, em carro brasileiro, motor brasileiro, para poder competir com as nações europeias e Estados Unidos, que é um modelo que o JK vai mudar, tá bom? Então, assim, o Vargas já dá um recado claro para os brasileiros quando nomeia João Goulart para o seu Ministério do Trabalho. O Jango, então ministro, é um cara que vai, primeiro, criar um programa de habitação, bem nesse modelo Minha Casa Minha Vida, e vai fazer bairros inteiros cobrando a juros muito baixos para a população pobre ter o sonho da casa própria. Vai criar uma lei que até pouco tempo, cara, caiu com o Temer, se eu não me engano, que era obrigado, junto com o salário mínimo, o pagamento de uma cesta básica. Então, o trabalhador recebe o salário mínimo e recebe também uma cesta básica, que dá uma moral danada com o produto de necessidade básica, né? E no final do governo, na verdade não estava no final, estava no meio do governo, mas isso vai custar muito caro para o João Goulart, ele vai dobrar o salário mínimo. O cara conseguiu dobrar o salário mínimo, aumento de 100%, cara. Os trabalhadores ficaram completamente gratos eternamente ao ministro e ao presidente. Então, se Vargas já era amado, mais amado ficou. E o João Goulart passa a ser visto como o grande herdeiro político do Vargas. Porque a galera fala: mano, quando o Vargas sair, eu vou colocar esse cara, pô. Olha o que ele fez pro trabalhador. Agora, para a classe patronal, aí não. Para a classe patronal, para quem paga o trabalhador, para quem paga o salário, o dono da fábrica, o dono da fazenda, o dono do banco, o dono da indústria, esse cara vai pagar o dobro do orçamento dele de salário. E aí, cara, numa época de polarização política tão grande, aonde, meu irmão, distribuiu o biscoito com teus amigos, tu já é comunista, ele ganha essa alcunha, ele ganha essa peleja de tipo: olha, o ministro é comunista. Esse aí é Fidel Castro. E as pressões foram tão grandes e tão alucinadas, as críticas ao governo, que o Jango se demitiu, tipo assim. Ele renuncia ao cargo, foi demitido praticamente, né? Mas assim, ele sai do governo dizendo: a hora que quiser voltar, eu volto, porque se eu quiser vir como senador, se eu quiser vir como presidente, quem sabe, eu tenho força para isso. E ele tinha mesmo. Então lembra desse nome, tá, gente? João Goulart, apelidado de Jango. Foi ministro de Vargas,
foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek, foi vice-presidente novamente do Jânio Quadros e depois vai ser presidente do Brasil, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso nas nossas próximas aulas de Brasil. Então, aí vocês, muita gente me pergunta, eu acho que eu cheguei a dar esse toque com vocês na nossa aula passada, se eu não me engano. Porque tem um aluno que fala, pô, professor, mas por que que a elite brasileira não gosta de um presidente que quer fazer a industrialização do Brasil, que quer fazer o crescimento econômico? Porque a elite brasileira é uma elite prestadora de serviço, tá? É o que eu sempre dou, exemplo, assim, você não vai ver um Steve Jobs, um Elon Musk, um Zuckerberg no Brasil, não tem. Aqui no Brasil é o dono da fazenda, é o dono da mineradora, é o dono da transportadora, é o dono da siderúrgica, é o dono da metalúrgica. Ninguém produz tecnologia. Então é de interesse dessa classe alta do Brasil trazer essas empresas estrangeiras para guardar o dinheiro no banco deles, para poder transportar na transportadora deles, para comprar o ferro, para comprar o chumbo, para comprar o aço deles. Mas ninguém ali vai fazer motor, ninguém vai fazer ali tecnologia. Então é uma elite subviviente, é uma elite que deseja um papel secundário, porque visa o enriquecimento dela e não do país. O Vargas não. O Vargas ele quer autonomia, ele sabe que a longo prazo o Brasil, com toda a capacidade energética que nós temos, a gente vai realmente ficar vendendo carne de gado, a gente vai ficar realmente vendendo soja, a gente vai ficar realmente vendendo café. Então, o Vargas ele quer acelerar esse processo, porém, sem dívida, porém, sem capital estrangeiro, que é, mais uma vez, o que o Juscelino vai mudar. Então, o Vargas, quando cria um banco, ele cria um banco do Estado. Está lá até hoje no centro do Rio de Janeiro. O BNDE, hoje com S de social. Mas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico é para ajudar a indústria nacional. Quem quiser tocar um projeto de industrialização, o Banco Brasileiro chega junto, é Banco do Estado. É dinheiro do Estado. Aí ele vai e cria a Eletrobras. A distribuição de energia agora é por conta do Estado. Então, se faltar luz na tua casa, a culpa é do Estado. O Estado tem que garantir que não tem apagão. Porém, ele ganha dinheiro com a conta de luz. A conta que você paga vai pro presidente. Não vai para uma empresa particular, não vai para uma empresa privada. E ele vai criar a Petrobras. Já tinha criado o Conselho Nacional do Petróleo lá atrás, lá durante o Estado Novo. E agora, tirando essa foto emblemática, com as mãos no petróleo, que foi uma grande campanha que o governo fez. O petróleo é nosso, prometendo essa autonomia. E a Petrobras é gigantesca, né, cara? É uma empresa extremamente lucrativa. Você vê, ela está aí há 200 anos. 200 anos eu estou exagerando, tá, gente? Mas ela está aí, vai, há 80 anos. E, meu irmão, o que que ela já sofreu de rombo, de fraude, de desvio? Porra, não tá na história, né, mano? E tá aí de pé, produzindo tecnologia e ajudando na energia brasileira. Então a Petrobras, ela chegou a ser a terceira maior empresa estatal do planeta, cara. É uma baita de uma empresa mesmo, criada por Vargas. Bom, então, em que momento o governo começa a desmoronar, né? E aí tudo começa por conta de um cara que é um super golpista, que sempre defendeu uma intervenção, chamado Carlos Lacerda. Lacerda é um jornalista, nesse momento, vai virar político, e o sonho desse cara era ser presidente do Brasil. E ele vai fazer de tudo para conseguir isso. Lacerda, ele era um jornalista, dono de um jornal, conhecido como a Tribuna da Imprensa, que tinha uma grande circulação, especialmente nas classes mais ricas do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e especificamente na Zona Sul do Rio de Janeiro e tal, porque ele virou meio que um guru econômico, e era um cara que acreditava no liberalismo, que acreditava no empréstimo estrangeiro, em negociar com o FMI, e não gostava do modelo de Vargas, achava que o Vargas era um dinossauro, o Vargas era um cara muito engessado para acelerar o crescimento necessário do nosso país. O problema é que ele escrevia de maneira muito agressiva mesmo. Pô, em 1950, ele escreve assim: senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato. Se candidato, não pode concorrer às eleições. Se concorrer, não pode vencer as eleições. Se vencer, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Então, assim, o cara está implorando por um golpe de Estado. E sempre foi um cara que sacudiu muito o governo, muito mesmo. Criticava Vargas o tempo inteiro, todo santo dia. Ele, e também não podemos esquecer do senhor Roberto Marinho, que depois vai fundar a Rede Globo de televisões,
mas que nessa época era o dono do jornal o Globo, que era, junto com Lacerda, um jornal anti-Getúlio, um jornal anti-governo, e que atacavam sistematicamente Vargas a ponto de desestabilizar a própria popularidade do cara, que tinha ali o amor do povo, mas um ódio muito ferrenho da elite econômica brasileira. A coisa vai ficar pior ainda no governo Truman. Esse cara é o Eisenhower, esse cara que vai começar a intervir no Brasil. Mas o Truman, ele chega para Vargas e pede soldados para a Guerra da Coreia. Em 1951, eclodiu uma guerra entre o norte comunista e o sul capitalista, e os americanos foram lá, mandaram soldados e estão intervindo no país. E estão querendo apoio. Nada mais natural do que o Brasil, né? Old friends. E aí o Truman falou, Vargas, vamos para a Coreia? O Vargas falou assim, fazer o quê? Combater o comunismo, man. Ele falou, porra, tá de sacanagem, Truman. Tem um monte de problema aqui no Brasil para resolver, então acho que eu vou lá na Coreia para combater. Não, você vai me desculpar, mas eu não vou, não. Oh, my God, você não vai, Vargas? Ele falou assim, não, não vou, valeu? E aí o Truman começa a falar, eu quero um relatório sobre Vargas. Não, beleza. Pá. Chega o relatório, olha, o governo do Vargas, ele dobrou o salário mínimo, criou programa de habitação e deu comida pra galera. Ah, communist, fuck communist, não sei o quê, what's more. Falou, ó, ele acabou de criar o BNDE. Bank, I love money. A qual americano pertence a esse banco? Ah, mas não pertence aos Estados Unidos. É do Estado brasileiro. What? Oh, motherfucker. What's more? Falou, ó, ele criou a Eletrobras. Eletricidade, I like eletricidade. A quem pertence? É Brás, é de Brasil, presidente. Pertence ao Estado. Oh, my God. What's more? Falou, tem mais. Ele criou a Petrobras. Petrol, de petróleo. I love petróleo. Falou, mas é do Brás, porra, do Brasil. Então, cara, quando os Estados Unidos olham para o Vargas e falam assim, esse cara é um ditador, quer dizer, já foi um ditador um dia, apoiado pelos Estados Unidos, mas agora não é mais. Então, assim, esse cara tem todo um modelo de comunismo, de fazer pelo trabalhador, de tentar fechar a economia, de não aceitar capital estrangeiro, de negar soldados para a Coreia. Então começam vários espiões americanos, chamados boinas verdes, a se infiltrar no nosso sistema. Como se infiltra até hoje, tá, gente? Não se enganem, não. Toda, porra, a cada 3 anos estoura algum escândalo de espionagem americana no Brasil. Sempre. Estourou agora, ano passado. Professor, mas por que não dá nada? Vai fazer o quê? Vamos atacar os caras, né? Falar assim, ó, ô motherfucker, vou mostrar aqui pra vocês a força da cobra fumando. Não dá, galera, não tem condições. Mas, voltando. E o Lacerda, junto com o jornal o Globo, eram aqueles que mais atacavam Vargas e que tinham ali apoio americano. Quando então Lacerda, que morava na Rua Toneleiros, em Copacabana, voltava para casa acompanhado por um amigo chamado Rubens Vaz, que era o major da aeronáutica. Amigo porcaria nenhuma, né? O cara era segurança, porque a aeronáutica não podia fazer segurança de um civil, não tinha porquê. Mas tinham a mesma idade, voltavam juntos. E aí o major da aeronáutica, Rubens Vaz, ele percebe um cara saindo da rua com o chapéu enfiado na cara, já pegando alguma coisa por baixo do paletó. Ele empurra e fala: Lacerda, corre para dentro do apartamento, corre para dentro do prédio. Lacerda sai correndo. Quando o major vai sacar a arma, o pistoleiro sacou primeiro. Pei, 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 3 tiros no peito. Rubens Vaz morre na hora. O pistoleiro ainda vai para o prédio, vê Lacerda correndo para a portaria. Tem, 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 tem. Uma bala passa de raspão na perna do Lacerda. Morreu um membro das Forças Armadas e atacaram Lacerda. A pergunta que o país inteiro fazia é: a quem interessa a morte de Lacerda? A resposta era muito fácil. Interessava ao presidente, pô. Se tem alguém que é sistematicamente atacado por Lacerda, é o Vargas. Mas será que o presidente teria coragem de passar por cima da Constituição e de todos os princípios morais para mandar matar Lacerda? A aeronáutica cansou de esperar. Abriu investigação ela própria e conseguiu chegar ao mandante do crime. Isso aqui é o Rubens Vaz morto.
A nação exige o nome dos assassinos, começou a impostura dos mandantes, ou seja, claramente a tribuna atacando Vargas, e a aeronáutica pega Gregório Fortunato, esse cara aí, conhecido como o Anjo Negro, chefe da segurança pessoal de Getúlio. E muito mais do que chefe. É o cara que penteava o cabelo do Getúlio. Era um getulista fanático, assim, tinha a relação com Getúlio Vargas, uma relação paterna mesmo, uma relação dele de filho com Vargas e tal. E foi ele que deu dinheiro pro pistoleiro que foi preso. Cara, aí, mano, como é que você explica que o seu chefe de segurança manda matar o teu opositor e você não sabe de nada? Ficou muito difícil explicar, foi muito difícil para Vargas. E aí começa as Forças Armadas a falar: olha, Vargas tem que renunciar. Vargas perdeu o princípio moral. Vargas é um assassino. Vargas é o mandante. Vargas... Cara, o ministério começa a se desfazer. Todo dia o ministro chegava e falava: pô, Getúlio, você me desculpa, mas eu vou me demitir, cara. Porque estar ao seu lado é muito prejudicial para mim. Então todo mundo foi pedindo demissão, inclusive incluindo o Tancredo Neves. Mas o Vargas falava: só morto eu saio do catete. Catete é o palácio do governo. Tipo, olha, eu não tô velho demais para ficar me esculhambando. Ele não estava zoando. No dia 24 de agosto, quase que a gente acerta a data, hein? De 1954, um único tiro foi ouvido no quarto do presidente. Alzira Vargas, a sua filha, entra e encontra o pai com os dois pés no chão e deitado na cama, olhando para o teto, segurando o peito esquerdo. Alzira ainda encontra o pai com vida, Vargas sorri e morre nos braços da filha. Durante o dia inteiro, foi toda a questão assim: o que aconteceu? Vargas morreu, Vargas não morreu, Vargas matou, mas não se matou, mataram Vargas. E o dia inteiro todo mundo querendo saber notícia e tal, não sei o que lá. Vargas deixou uma carta, essa carta vai. Como é que a gente vai saber da carta? Então, assim, quando chegou a Voz do Brasil, foi o maior pico de audiência da história da rádio. O Brasil inteiro queria saber o que aconteceu, porque todo mundo sabia que tinha acontecido alguma coisa. O Vargas tinha deixado uma carta, não é isso? E essa carta, chamada de Carta Testamento, era uma visão de tudo aquilo que ele tinha feito, mas, sobretudo, é uma carta que é um ato político. Ali o Vargas, ele expulsou os militares de volta para o quartel e tirou a opinião pública contra ele e principalmente contra o Lacerda. Quer dizer, se coloca contra o Lacerda. O Vargas, ele evitou 10 anos um golpe militar. É exatamente isso que aconteceu. E ali, cara, 7 da noite, todo mundo parado, um silêncio nacional para escutar a notícia. Boa noite. Foi encontrado morto em seu quarto no Palácio do Catete o excelentíssimo presidente Getúlio Dornelles Vargas. Babá, 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 com um tiro no peito, sua filha Alzira, babá, babá, babá. Porém, deixando para nós uma carta que demonstrava seus últimos pensamentos. E aí o final dessa carta, né, que aí ele fala assim: mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço de meu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, e agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenemente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Aí, meu irmão, o Brasil inteiro chorou. Tem jornalista que fala que você pegava o trem aqui no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, em direção ao subúrbio, e você via todas as casas do subúrbio com uma velhinha em homenagem ao Vargas, assim. Por que o tiro no peito, né? Professor, poxa, geralmente um suicídio é na cabeça, é na boca, né? É justamente para isso aí, cara. Se você, o Vargas dá um tiro na cabeça, é caixão fechado. E era exatamente o que ele não queria. Ele queria comoção, entendeu? Ele queria impacto. Ele realmente, ele sabia que a morte dele seria uma ação política contra os seus inimigos, cara. Drástica, mas inegavelmente corajosa.
O Rio de Janeiro tinha 2 milhões de habitantes, tá? Cara, a cidade inteira foi para a Zona Sul para dar o último adeus para Vargas. Aí, os futuros presidentes, Juscelino Kubitschek e João Goulart, prestando as suas homenagens e, obviamente, se colocando como é que eu posso dizer, possíveis sucessores, né? E aí, cara, para quem não conhece o Rio, o Palácio do Catete, ele fica a 1 quilômetro do aeroporto Santos Dumont. É muito próximo, entendeu? Então o cortejo foi feito no Palácio do Catete e ali o corpo do Vargas sai acompanhado pela multidão até o aeroporto para darem ali o último adeus. Você vai no bloco de carnaval no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, Sargento Pimenta, Orquestra Voadora, e você vê 150 mil pessoas, assim, num bloco cheio mesmo, tá? E eu não vou nem dizer, né, os blocos do centro ali, do Bola Preta e tal. Mas é isso, 100, 150 mil pessoas. Não tinha o aterro ainda, era só a praia do Flamengo. Foi 1 milhão de pessoas, cara. Metade da cidade estava na praia do Flamengo. Metade da cidade. Todo mundo ali acompanhando o caixão de Vargas até o aeroporto. E ali Vargas foi levado para São Borja do Sul, no Rio Grande, e tá lá até hoje, né? Tá lá até o exato momento. Existe todo um memorial sobre Getúlio Vargas. Cara, então como é que vai acontecer? Morre Vargas, assume o vice-presidente, que é esse cara aqui. Ah, isso aqui é uma coisa interessante também. A população carioca, enfurecida com o suicídio, atacaram as empresas que eram contra Vargas. Essa foto é muito foda, cara. Isso aí é o jornal O Globo, aonde chegou uma multidão e começou a queimar os caminhões de entrega. Os jornalistas se trancaram e a população tentou arrombar a sede do Globo. Tiveram que colocar armário, sofá, porque a massa queria matar todo mundo. Olha que doideira, mano. O Brasil nunca chegou perto de uma convulsão social a ponto de você ter órgãos de imprensa com medo. O Lacerda, ele foi para Portugal. O Lacerda fugiu do Brasil, porque ele sabia que se encontrassem com ele, ele morria. O filho do Lacerda, hoje já um senhor, ele conta pra gente que o Lacerda voltou meses depois, né? Mas ainda assim, você saía da casa, tinha uma galera assim na calçada, tal. Então o Lacerda ficou um bom tempo sem aparecer de verdade. E o filho ia comprar pão e voltava chorando todo dia, porque ele ficava na fila do pão e todo mundo ficava falando: não, se eu ver Lacerda, eu mato ele. A hora que eu ver, daqui a pouco ele passa aqui, ó, na toneleira dos caciqueira, eu vou pegar ele, sei lá. E o filho, tadinho, ficava: "Pô, vou mandar meu pai, não sei o quê." Tamanho era a fúria da galera. Atacaram uma fábrica de perfume americana, atacaram uma fábrica de óleo americana, o Globo, então tudo aquilo que fosse Estados Unidos, é, Globo e Lacerda, a população carioca partiu para cima, cara. Para tu ver o nível do que foi aquele luto em relação ao presidente que é considerado para muita gente o maior presidente do Brasil. Não sei se o maior, não sei se o melhor, mas o mais popular, sem dúvida alguma. Até por esse fim, né, cara? O Brasil tem essa coisa da vítima e da popularidade. Então, o Vargas estava ali numa decrescente muito grande de popularidade e o seu suicídio, porra, botou ele como Deus sagrado na memória do brasileiro. O vice-presidente assumiu, chamado Café Filho. E o Café Filho, cara, ele tinha problemas cardíacos. Porra, se tu tem problema cardíaco, tu não pode assumir o Brasil, irmão. Não dá, não tem a menor condição. Tá? Primeiro, trata teu coração, porque não é para principiante. E não deu em outra, porra. O cara teve 2 infartos e aí foi afastado da presidência. Assume o presidente da Câmara. Até hoje é assim, tá, gente? Presidente, saiu, assume o vice, saiu, assume o presidente da Câmara, saiu, assume o presidente do Senado. Se der algum problema com o presidente do Senado, aí convoca eleições, entendeu? Mas todos eles terminam o mandato do antecessor.
E aí o Carlos Luz, presidente da Câmara, ele convocou as eleições. As eleições eram feitas de maneiras separadas. Você votava separadamente para presidente ou separadamente para vice. Então você se candidatava para vice-presidente ou para presidente. O JK se candidata para presidente e vence as eleições, e o João Goulart se candidata a vice. O João Goulart, ministro do Trabalho, que aumentou o salário mínimo. E ele teve mais votos que o JK. Então, quer dizer, se ele candidatasse para presidente, ele tinha chances muito grandes de ganhar. E aí, qual é o partido do JK? É o PSD. Qual é o partido do João Goulart? É o PTB. São os dois partidos criados por Vargas. Então, para Lacerda e para todos aqueles que apoiavam o antigetulismo, aquela eleição foi um fracasso, porque JK e Jango parecia uma continuidade das características de Getúlio Vargas, se ligou? E aí o Lacerda conspira com Carlos Luz para melar as eleições. Vocês acham que as coisas no Brasil são tudo novidade, né? Começaram a fazer acusação de fraude, de que o sistema eleitoral não era confiável, blá, 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 e o Carlos Luz ia decretar estado de sítio para pedir às Forças Armadas para fazer uma intervenção e não permitir a posse do JK. E aí o que acontece é uma parada muito diferente da história do Brasil, que isso aí realmente nunca aconteceu, que é um general legalista. O que é o general legalista? O general que ele quer o cumprimento da lei e que não quer dar um golpe de Estado. Isso no Brasil é raro. E esse cara é o general Lott. O Lott, brabão, ele percebeu a articulação do Congresso e aí ele vai e dá um golpe preventivo. O que é um golpe preventivo? Ele invade a presidência com um tanque de guerra, tal, todo mundo assustado, e vai para cima do Carlos Luz. Essa história é muito engraçada. O Carlos Luz, ele ia ser preso, né? E aí ele consegue fugir pela janela. Pegou um táxi no meio da rua, presidente da República. Olha o Brasil, cara. E pediu pro táxi levar ele até a Marina Glória. Os soldados viram ele pegando o táxi. Pegaram um jipe militar e foram atrás. O táxi, curiosamente, levou ele até a Marina da Glória. Não da Glória, acho que era a Marina de Botafogo, a Enseada. Porque o presidente, o Carlos Luz, ele tinha um veleiro. E aí ele foi até o veleiro dele e começou a velejar para fugir de barco da polícia. Quando os soldados viram, abriram um tiro no veleiro dele, cara, olha que doideira, para afundar o navio do cara, o barco do cara. E aí o Lote assume, todo mundo falou, porra, desculpa o palavrão, né? Agora, fudeu. Militares no poder. E o Lote falou: não, não, não. Estou passando a faixa para Nereu Ramos, presidente do Senado, e esse cara vai assumir a presidência e vai respeitar a Constituição, não é, senhor Nereu Ramos? É claro, senhor, com certeza. E aí Nereu Ramos passa a faixa presidencial para JK e João Goulart. E essa história do Juscelino Kubitschek, a gente fica para a semana que vem. Como é que vocês estão aqui no chat? Ó, 400 pessoas na aula. Dá o like, tá? Já estão me seguindo lá na história do Flamengo? Ah, pessoal, mas eu não sou flamenguista, não importa. Segue lá, dá uma moral. Beleza? Milena, com certeza eles falavam em soberania. Só não era respeitada pelos Estados Unidos. Quando Vargas, que é um presidente nacionalista e soberano, se afasta da interferência americana, aconteceu o que aconteceu. Entendeu a ideia? Então, Rita, entendeu que ele suicidou justamente porque ele ia tomar um golpe militar? Então, quando ele faz o suicídio, a indignação foi tão grande que os militares não deram golpe porque já sabiam que poderia ter uma revolução popular. É o que eu falo. A morte dele é como é que eu posso dizer? É uma ação política mesmo. Ele se mata para evitar o golpe militar. Beleza? Não, Micaela, a ditadura ainda vai chegar ainda, tá? Só em 64. A gente está em 55. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Se eu gosto de matemática, Eric, não. Olha, só não é pior que química para mim, cara. Mas, infelizmente, Deus me
me poupou o dom da matemática. Mas é isso, beleza? Ivonete, beijão. Tamo junto, Alessandra. Nós. Valeu, galera. Tamo juntão. Beijo. Fui. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.